Paz do Senhor, né? Estamos aqui no canal da Igreja Evangélica Arrependei-vos para gravar hoje a terceira aula da Escola do Arrependimento. E hoje a gente vai tratar do assunto da queda, né? Hoje o tema da aula é a queda do homem do Jardim do Éden, tá? E qual a importância desse assunto hoje, né? A gente vê à nossa volta hoje, até hoje, a sombra do pecado, tá? Então, à sua volta, você vai olhar toda a sombra do pecado ali. Onde você olha, você vai ver o quê? Sofrimento, rebeldia, fragilidade, desesperança. Então, à sua volta, você vai ver tudo isso. E isso tudo tem reflexo o quê? Do pecado. Isso tudo vem do pecado ali, tá? Então a gente vai ver os dois primeiros capítulos de Gênesis trazendo uma história gloriosa da raça humana, a criação perfeita de Deus, né? Deus faz a criação perfeita ali. E em Gênesis 3 a gente vai ver o que? A queda do homem, quando o homem se entrega ali ao pecado, tá certo? Então, para você acompanhar essa aula de hoje, aqui embaixo tem um link da nossa apostila, tá certo? Essa é a nossa apostila aqui, tá certo? Eu tô com a minha aqui na mão. Se você quiser imprimir a sua, imprime. Se não quiser acompanhar pelo celular, acompanhe pelo celular, tá bom? É a apostila para você acompanhar a aula de hoje. Na primeira aula a gente tratou sobre a autoridade da Bíblia. Na segunda aula a gente tratou sobre a criação, né? Sobre esse Gênesis 1 e 2. E hoje a gente vai tratar sobre a entrada do pecado, sobre a queda do homem, tá certo? Então, para isso a gente tem um versículo de memorização. Se você for na sua apostila aí, tem um versículo de memorização em Gênesis 3:1, que diz assim: foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim, tá? Então a serpente ali estava plantando a dúvida, tá certo? A memorização vai te ajudar a fixar melhor essa lição. Então você vai conseguir fixar melhor essa lição graças a essa memorização, tá certo? Então o que acontece? O Éden ali está perfeito, a mulher está andando em certo momento, surge a serpente ali. E a serpente, ela não chega ali como a gente às vezes imagina, né? A serpente em Apocalipse a gente vai entender que é Satanás, tá? A serpente não chegou ali para o ser humano com um tridente na mão de vermelho. Satanás não vai chegar dessa forma na sua vida. Ela chegou o quê? Como um animal ali, como uma serpente. Então ela não chegou da forma ali escancarada dizendo que era Satanás. Ela chegou ali de forma sutil, tá? E ela também vai falar de forma sutil. Ela não chegou bem assim: Eva, desobedeça a Deus. Não. Ela falou o quê? Será que foi isso mesmo que Deus disse? Será que isso mesmo que o Senhor falou? Então ela vai plantar o quê? A dúvida ali. Ela planta a dúvida naquela situação ali, tá? Então Satanás ele vem plantar dúvida em você, tá? Ele planta a dúvida dentro do seu coração. Ele não chega em você e fala assim: não faz isso, desobedece a Deus, não. Ele planta primeiro a dúvida, tá certo? Então ele planta essa dúvida na Eva ali, e a Eva vai ali e come um fruto. Aí você deve pensar: nossa, mas a ira de Deus todinha é por causa de um fruto, tá? A ira de Deus não está ali por causa de um fruto, tá? Não está porque eles comeram aquela fruta ali simplesmente. Aquele ato de comer a fruta ali tem um monte de coisa ali envolvida. Tem o quê? Desobediência, rebeldia, tem o quê? Orgulho. Ela naquele momento ali, ela estava dizendo assim: ó, o Senhor criou, o Senhor nos criou, criou tudo aqui, mas eu governo a minha vida. Tá? O Senhor não é a suprema autoridade da minha vida. Por quê? Quando eu tenho uma suprema autoridade na minha vida, eu devo toda a obediência a ela. E assim é nós. Quando você se entrega ao pecado ali, você está dizendo o que para Deus? O Senhor não governa a minha vida. O Senhor não é o governante da minha vida. O Senhor pode ter até me criado, mas hoje eu que governo a minha vida, tá? Então essa é a missão que o pecado nos fala ali. Isso é o que o pecado vai nos falar, tá? Quando você peca, é isso que você está passando. E quando a gente vem para a Terra, o ser humano continua a pecar. A gente vai ver o quê? Lameque fazendo o primeiro poema para se exaltar, para exaltar o ser humano. A gente vai ver em seguida o quê? O homem construindo a Torre de Babel para chegar até os céus ali, ser maior do que Deus, levantar o nome dele maior do que Deus. E a gente vai ver o quê? Deus castigando. Destrói a Torre de Babel, espalha pelo mundo e tal. Mas mesmo assim o pecado governa o mundo ali. O pecado se espalha pelo mundo. Porque o pecado é assim. Entrou um pouquinho, ele vai se espalhando. Ele sempre aumenta ali dentro da sua casa, dentro de onde você estiver. O pecado sempre vai ter a tendência de aumentar, tá certo? E Deus, ao ver aquela situação, ao ver o pecado tomando de conta, Deus faz o quê? Um pacto. Primeiro pacto que a gente vai ver Deus fazendo. Ele faz um pacto com Noé. Então, com Noé, ele destrói todos a terra ali, através do dilúvio. E ele faz um pacto com ele. Qual é o pacto? Não destruirei mais a terra com água, tá? E o arco-íris será o símbolo da nossa aliança.
Então a gente vê que Deus já começa um plano ali de redenção, tá? Ali se inicia o plano de redenção de Deus ali para o ser humano. Mas se Deus ali, antes de Noé, tivesse botado um ponto final na história, Deus ainda seria justo e perfeito. Porque ele criou a raça humana, ele colocou o quê? O direcionamento, e o ser humano virou as costas para Deus e quis o quê? Se exaltar. Se exaltar a si mesmo. Então, mesmo se Deus tivesse botado um ponto final ali na história, ele seria justo e perfeito. Então, Deus ali inicia com Noé um plano de redenção, tá? A gente vai ver o início de um plano de redenção ali de Deus. E a gente vai estudando esse plano de redenção ao longo do curso, até que esse plano de redenção chegue em quem? No nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a história não termina ali. Então, a história não termina de Gênesis 1 a 11, que foi onde eu descrevi essa história. A história segue, a história continua ali, tá? Até chegar o nosso Senhor ali, Jesus, e até a gente vai ver até Apocalipse, tá? Então a gente tem essa continuidade da história, amém? Para você fixar essa lição de hoje, eu quero que você faça 3 questões da apostila, tá? Que estão aqui. Faz aí na sua casa, tá? Se você quiser tiver alguma dúvida, posta aqui também, manda também aqui no link, tá embaixo, nos comentários, pode mandar aí a sua dúvida, o seu questionamento, tá certo? As questões práticas e desafiadoras são: leia Gênesis 3. Com base nos primeiros capítulos de Gênesis, o que havia de tão importante no fato de Adão e Eva comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Então, por que era isso ser importante? Eu falei um pouco aqui na aula, por que isso aconteceu, qual o mal disso, tá bom? Segunda questão, analise o pecado em sua vida à luz da rebeldia de Adão e Eva, em Gênesis 3. Você vê em suas ações a mesma tendência para independência e rebelião como isso acontece? Então analise a sua vida, tá? Analise a sua vida, o impacto que o pecado tem na sua vida. E quando você pega, se você não está se rebelando contra Deus, tá? Se você não está indo contra Deus ali, tá certo? No ponto 3, no item 3 aí, reflita sobre a atual condição do mundo. Em quais aspectos a humanidade ainda vive na rebeldia, que levou ao dilúvio e à Torre de Babel. Então olha o mundo à sua volta. Será que o mundo está dessa forma por causa do pecado? Será que o mundo ainda vive essa rebeldia, ainda vive isso? Analise o mundo à sua volta, esse é o item texto, tá certo? Em breve novidades aí no canal, tá certo? Dê o seu like aqui no vídeo e curte o canal aí, tá certo? Segue o canal aí, tá certo? Que o Senhor abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, amém?